Shalom, Haverim, Verhaverot, Laila Tov. Nós estamos aqui no nosso centro de treinamento acadêmico, Yeshua HaMashiach, estudos aprofundados, indo para a nossa 27ª e 28ª aula, né, do nosso curso Premium, que tratamos aqui a fundo a questão de o caminho oculto do Mashiach, dos mundos superiores à redenção final. Na aula de hoje, nós vamos entrar num tema bem interessante, que é uma continuação um pouco da aula passada, em que nós vimos, né, a questão dos dois Messias também, vimos a necessidade do Messias vir duas vezes, e que era um mesmo Messias e não dois Messias. Mas agora nós vamos entender um pouco mais uma conexão profunda que tem entre o Messias e as suas vindas e as festas que o Eterno estabeleceu para o próprio povo de Israel, certo? Então, vamos começar a aula de hoje, né? Onde veremos as festas bíblicas como um mapa desse duplo movimento messiânico, ok? Vamos ver, então, as Moedim, né, as festas bíblicas, que elas são mais ou menos como um roteiro profético. As festas bíblicas, as Moedim, né, ou os tempos marcados, né, que seriam a melhor tradução, que são os tempos marcados pelo Eterno, não são apenas recordações históricas ou rituais agrícolas, que estavam lá no passado há 3, 4 mil anos atrás. Segundo a tradição rabínica e cabalista, cada festa bíblica é uma janela no tempo, um ponto de contato entre os mundos e, mais profundamente ainda, um reflexo desse pano de fundo da redenção messiânica. Como assim? Veja o que a Torá afirma com toda a sua clareza, lá em Vaikra, né, em Levítico 23:4. Estas são as festas fixas do Eterno, santas convocações, que proclamareis no tempo designado para elas. Então, o Eterno estabelece essas festas como festas fixas, para sempre, que seriam santas convocações. O Midrash, então, nos lembra que não há uma moed, ou seja, uma festa bíblica, sem a alusão à redenção do Mashiach. Cada festa, né, cada moed, é uma etapa na jornada desse Adão coletivo que somos todos nós, cuja alma, nossas almas, são centelhas da alma do próprio Adão Kadmon, que é o Mashiach, né? Desde a queda até a ascensão final, tudo o que o Eterno estabeleceu nas festas aponta para o Mashiach, né? Nessa etapa, então, de luz, encontramos dois polos centrais. Pêssar, que é a festa da Páscoa judaica, ligado à primeira vinda do Messias como cordeiro. Olha que curioso. Até algumas profecias de Pêssar se cumpriram plenamente em Yeshua. Como, por exemplo, em Shemot 12, em Êxodo 12, falava que o do cordeiro de Pêssar nenhum osso seria quebrado. O mesmo aconteceu com Yeshua. Certo? Então o Messias viria primeiro como cordeiro. E em Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, né, em que o Eterno, teoricamente, viria tabernacular conosco, ou seja, viria morar junto conosco, e está associado à sua segunda manifestação como Rei da Glória. Olha, tem uma coisa curiosa sobre essas festas. Nós vamos falar disso com mais detalhe um pouco lá na frente. Na questão judaica, né, no calendário judaico, né, dos meses, o mês de Abib, né, onde acontece Pêssar, está ligado ao Cordeiro. E até no horóscopo mesmo secular, cai exatamente no mês de abril, que seria Áries, Cordeiro também. Mas olha que curioso, né?
Sukkot normalmente vai cair lá em Tishrei, e que estaria associado também, assim como no próprio calendário, digamos assim, secular, ao mês de Libra, balança. Olha que curioso. Primeiro o Messias vem como um cordeiro mudo, no mês de Abib. Desculpe, de Abib não, de Nissan, 15 de Nissan. Né? Ele é sacrificado em 15 de Nissan, né? Como um cordeiro. E depois ele volta para trazer a justiça, como o rei da glória. É curioso isso, né? Que cai justamente em Sukkot. Para aqueles que amam o Eterno e o serviram, Sukkot é um período de festa, de alegria, de celebração, festa dos tabernáculos, uma grande alegria para aqueles que tiveram os seus pecados redimidos pelo Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o Mashiach. Mas para os perversos é tempo de julgamento. Para aqueles que não seguiram a Deus, vem sobre eles a lei, né, a justiça. Vamos aqui continuar. Então, entre esses dois momentos, entre eles, há um caminho de amadurecimento cósmico revelado em Shavuot e selado em Shemini Atzeret, né, quando o Eterno dança com o povo que o esperou. Vamos ver então Pessa, né, o Cordeiro da Redenção da Alma. O Zohar, na Parashá Bo, né, no seu livro 2, 36b, afirma que a libertação do Egito é apenas a semente da verdadeira libertação espiritual, que se dará plenamente nos dias do Mashiach, na sua segunda vinda. Em Pessa, a humanidade foi libertada fisicamente da escravidão. Na primeira vinda do Mashiach, Yeshua, a libertação foi interior, redentora da alma. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E assim como o cordeiro de Pessa, lembra o que se fazia com o cordeiro de Pessa? Pegava do sangue do cordeiro e passava nos umbrais da porta para que o espírito da morte pulasse aquela casa, passasse por cima e não matasse aquele primogênito. Da mesma forma, o sangue do cordeiro, o sangue do Mashiach, Yeshua, nos livra da morte, porque ele leva sobre si a nossa transgressão. Na linguagem da Kabbalah, Pessa representa, então, a Sefirá de Yesod em ação. O canal por onde a luz desce, abrindo o caminho para o Tikkun, para a restauração. O Midrash Rabbah, em Shemot 15:2, diz o seguinte: assim como na primeira redenção, ele se revelou sobre o mar, assim também ele se revelará a Israel na redenção final. Certo? Então, a travessia do mar, né, do Mar Vermelho, ali pelo povo de Israel, é um símbolo da travessia da alma de todos nós, da escravidão do ego para a liberdade do espírito que está sujeito a Deus e aos seus mandamentos. E o Mashiach, como o cordeiro de Pessa, é a ponte viva entre essas duas margens do mar que atravessamos. Percebem? Vamos ver então agora a outra festa de Shavuot, festa das semanas, ou então a festa de Pentecostes, né? O dom do Espírito e o preparar do caminho. Em Shavuot, que acontece 50 dias depois de Pêssar, é o momento da entrega da Torá no Monte Sinai. Mas o Zohar nos ensina que Shavuot é também a entrega do Ruach, do Espírito. O Espírito sem o qual a letra mata, porque fica sem entendimento. Então, notem, olha que
Olha essa caminhada espiritual das festas. Primeiro veio Pêssar. O cordeiro, então, se entrega pelo povo de Israel, que estava como escravo no Egito. E isso tem referência com a entrega de Yeshua por nós, levando sobre si as nossas enfermidades e as nossas transgressões, certo? Pagando o nosso pecado e nos libertando da morte. Depois de Pêssar, então, vem o quê? Aqui ele está mostrando Shavuot, 50 dias depois de Pêssar. Shavuot, é lógico que tem outras subfestas ali menores, vírgula, né, mas importantes também, mas a gente está indo pelas principais primeiro. Shavuot é a festa que foi marcada pela outorga da Torá, lá no Monte Sinai. E também, pelo que o Zohar mostra, é onde tem o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, sobre nós. O Espírito Santo, então, ele traz a segunda e nova aliança que o Mashiach selou com seu sangue. E nos dá entendimento, certo? E beleza no coração. Né? O que o Eterno diz sobre a segunda aliança? Em Jeremias 31, de 31 a 33. Eis que vem dias, diz o Eterno, que farei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Né? Escreverei a minha Torá nos seus entendimentos e no seu coração. No seu biná, entendimento, e no seu tiferet, coração. Ou seja, vai ser a Torá, em vez de estar só escrita num rolo de pergaminho, ela vai ser internalizada, a gente vai ter um entendimento. Nós temos esse entendimento graças ao Ruach HaKodesh. Então, nota que ela tem a sua aplicação nisso. Todas as festas que antes eram só para o povo de Israel, elas apontam também para situações sobre a vida e a vinda do Mashiach e a obra redentora que ele fez. Não foi assim com os apóstolos ali também, com os talmidim dele? Né? Celebraram Pêssar com Yeshua, e Yeshua é crucificado, guardam Matzot, guardam Shavuot, né? 50 dias depois, eles recebem, e Yeshua manda eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E recebem, então, a chama do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo sobre eles. O que o Espírito Santo faz? Veio ao mundo para convencer o homem, né? Da justiça, do juízo, né? E do castigo merecido, né? Por aqueles transgressores, né? Então ele vem nos ensinar a colocar a Torá para pautar o nosso coração, certo? Para que possamos guiar. A semelhança com Shavuot, lá no Antigo, na antiga aliança, na primeira aliança de Moisés, lá no Sinai, quando o Eterno entrega a Torá a Moshe, e Moshe mostra a Torá ao povo judeu, ali ele estava entregando a Torá nas tábuas da lei. Mas na nova aliança, é com o Ruach HaKodesh que o Eterno internaliza essa Torá, a mesma Torá, né? Mas agora dentro de nosso entendimento e do nosso coração. Então notem essa conexão das Moedim, das festas bíblicas, com o Mashiach, né? O Zohar, no volume 3, 97b, ele comenta sobre o Monte Sinai. Ele fala, o santo, bendito seja ele, a Torá e Israel são um só. O Mashiach é o elo oculto desse trio, não é como afirmam os cabalistas. A verdadeira doação da Torá só será completa quando for escrita, então, no coração pela presença do Rei Mashiach. Essa é a nova aliança. Percebe? E a própria Cabala já falava isso. Segundo o Midrash Tanhumá,
em Noa 3, no futuro, essa nova revelação da Torá seria maior que o Sinai. Olha o que diz ali o Midrash Tanhumá, na Parashá Noa, capítulo 3. No futuro, o santo, bendito seja, dará uma nova Torá pelas mãos do Messias. Olha isso, gente. E não é isso o que temos recebido da nova aliança? E isso ainda será ainda mais pleno na sua segunda vinda, na sua volta. Certo? E temos internalizado uma Torá que não é aquela coisa sem vida, mas é uma coisa que transforma aqueles que receberam o Mashiach. Repetindo o que diz o Midrash Tanhumá, no futuro o santo, bendito seja ele, dará uma nova Torá pelas mãos do Mashiach. Por isso que eu sempre falo e refalo e friso que o Mashiach, ele não veio para ser mais um rabino. Não. O Mashiach, ele trouxe uma verdadeira releitura da forma que as pessoas estavam guardando a Torá antes. Ele nos ensina como guardar a Torá de verdade, em espírito e verdade. Certo? É por isso que o ensino do Mashiach é superior ao de qualquer rabino e sábio de Israel. Porque vem direto da parte do Eterno. O Eterno manda, então, seu próprio ungido, seu próprio filho, com a diretriz correta de ensina a eles, ensina a nós, como guardar a Torá do jeito que me agrada. Entendeu? Então, isso é que seria essa nova aliança que o Eterno escreveria sua Torá no nosso entendimento e no nosso coração. Essa Torá, ela não é outra Torá, mas é a Torá enxergada com a luz plena, como uma fruta em relação à semente. A segunda vinda do Mashiach será também a Shavuot final, quando todo Israel ouvirá novamente: eu sou o Eterno teu Deus. Certo? Vamos ver então a relação de Sukkot, que é a outra festa dos tabernáculos, e Shemini Atzeret, a redenção universal e essa dança final. Sukkot representa o abrigo divino. O Eterno ordenou ao seu povo, certo, que construíssem cabanas, né? Construíssem cabanas na festa de Sukkot para se lembrar de que mesmo quando eles não tinham nada, não tinham suas grandes casas confortáveis, o Eterno estava com ele, certo? E Sukkot representa abrigo divino. Ou seja, é por isso que é chamado também de festa dos tabernáculos, porque se diz que o Eterno iria tabernacular com o seu povo. O que é tabernacular? Morar junto. Ele viria aqui, né? Ele estaria bem próximo do ser humano. E como que ele esteve? Né? Através do seu Mashiach, Yeshua, novamente. E mais curioso ainda, é que segundo os cálculos dos calendários, né, do que havia na época do nascimento de Yeshua, né, a escala dos sacerdotes, a escala do sacerdote Zacarias, né, que é marido de Isabel, mãe de Yohanan Ramatbil, né, João Batista. O mais provável é que Yeshua tivesse nascido na primeira semana de outubro, que cai exatamente quando? Sukkot. Olha que curioso. E o Eterno falava o quê? Que ele viria tabernacular conosco. De uma forma mais literal ainda, Yeshua, que é aquele que traz a presença do Eterno direta através da sua própria palavra, certo? Porque ele foi ungido com o Espírito do Eterno, ele vem tabernacular conosco, trazer a presença viva do Eterno como seu mediador, justamente nascendo na época da festa de Sukkot.
final de setembro, início de outubro, certo? Então, Sukkot vai representar esse abrigo divino. É essa festa da habitação, da Shekhinah, da presença divina, entre os homens. E por isso está fundamentalmente ligada à segunda vinda também do Mashiach, quando ele será revelado como rei sobre toda a terra. Em Zacarias 14, 16, há uma profecia que diz o seguinte: todos os sobreviventes das nações subirão ano após ano para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, e celebrar a festa de Sukkot, ou seja, a festa de tabernáculos, vai continuar existindo mesmo depois da volta de Yeshua. Certo? A Cabala vê em Sukkot a integração das 7 sefirot inferiores, aqui de baixo. Cada dia com uma qualidade, preparando o mundo para a 8ª revelação, né? Shemini, 8ª, né? Atzeret, o 8º dia, além do tempo, além do ciclo, né? Então ali está falando, né? No Zohar, na Parashá Vaikra 31b. Em Shemini Atzeret, o santo, bendito seja, dança com Israel. Aí é celebração, certo? É o casamento cósmico entre o Criador e a sua criação. O Mashiach, como noivo, sela essa união, não mais como servo sofredor, mas como um rei glorificado. É a consumação absoluta da redenção que o Messias deveria fazer. E isso aponta para a sua segunda vinda também, certo? Então, vamos ver aqui os dois aspectos, né? O cordeiro e o leão. Esses dois rostos de uma só luz. Nas festas está inscrita a essência do plano divino. O início em vulnerabilidade, em fraqueza, né? E a ascensão em glória. Peça revela o Messias, Yeshua, como cordeiro, que morre para dar a vida. Mas já Sukkot, festa da alegria e do julgamento, que cai ali logo na balança, né? Sukkot revela o Messias como um leão que reina sobre todos os povos. As pessoas estão pensando que Yeshua que vai voltar é aquele da paz e do amor, né? Tudo bonzinho. Não. Ele volta como juiz. Juiz de toda a humanidade. E vai reinar sobre todos. O Targum Yonatan, sobre Gênesis 49, 9, vai declarar o seguinte: como um leão se levantará o rei da casa de Judá. A Torá não vê contradição entre o servo e o rei. Eles são, na verdade, dois rostos do mesmo Adão Kadmon, duas manifestações do mesmo Mashiach, como nós vimos em aulas passadas, como ensinava o Arizal, né? No Talmud, em Sukkah 52a, vai dizer o seguinte: se o vemos, ele é Ben David. Se não o vemos, ele é Ben Yosef. O visto é o rei, o oculto é o servo, mas ambos operam em conjunto para completar essa história. E o que nós podemos concluir disso tudo, né? Desse calendário da redenção? Nós vemos que todas as festas apontam para tempos diferentes da vinda de Yeshua. Peça vai apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como o Cordeiro do Egito, né? Ele vem como aquele servo sofredor que leva sobre si os pecados. Shavuot, que é a outorga da Torá, é a festa que celebramos a entrega da Torá pelo Eterno, que deu para Moisés trazer ao povo, né, a Torá.
Depois nós teríamos, e essa foi a festa de Shavuot, que é o nosso equivalente, né? Os discípulos de Yeshua estavam celebrando Shavuot quando receberam o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que é a descida daquele que iria, do Espírito do Eterno em nós, que iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, certo? Esse é o papel do Ruach HaKodesh, assim como a Torá serviu e serve para o povo judeu para mostrar onde que estão errando. Depois disso, você tem Shavuot, né? Shavuot não, Sukkot, que é quando o Mashiach vem, né? E também aponta para a segunda vinda dele, tabernacular conosco, morar entre nós. Isso se cumpriu em parte na primeira vinda, será pleno na sua volta, que de ano em ano todas as pessoas vão adorar ao Eterno através do Mashiach, lá em Jerusalém. E Shemini Atzeret, mostrando então a grande alegria, o Eterno dançando com o seu povo. Né? Claro, através do seu rei, que é o seu Messias. Né? Então, todas as festas elas vão apontar para a jornada messiânica do Mashiach ben Yosef, o servo sofredor, e do Mashiach ben David. Nesse ciclo divino de festas, não há apenas uma memória, há profecia também. A primeira vinda do Mashiach cumpre Pêssah e inicia essa contagem do homem, né? A segunda vinda sela o ciclo em Sukkot. E entre elas, os tempos se cumprem. Tem várias outras festas aí no meio, né, que a gente poderia trazer depois. Amadurecendo Israel e as nações. O Arizal ensina que as festas não são eventos no tempo, mas revelações do tempo messiânico que está se desdobrando. O plano do Ein Sof pulsa em cada moed, em cada festa dessas, como um eco do Jardim do Éden, anúncio da Jerusalém celestial. Se ouvirmos o som do shofar, se caminharmos com o Mashiach oculto, então dançaremos com ele no 8º dia, quando o tempo finda e a luz que estava oculta desde o princípio brilhará em plenitude. Então, a gente vai dar uma pausa agora e voltamos para a aula 28, daqui a pouco, falando sobre o retorno do rei. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto, da primeira aula? Nós vamos ter outras festas, que todas elas vão apontar para o Mashiach. A festa dos pães ázimos, né? Que tem totalmente a ver com o Mashiach, justamente logo depois de Pêssah, né? Ou seja, bem no iníciozinho de Pêssah, nós temos Matzot, que é a festa dos pães ázimos, que o povo judeu comeu pães ázimos correndo, porque saíram em fuga do Egito. Mas o pão ázimo também aponta para Yeshua, que diz que eu sou o pão da vida. E o ázimo é um pão sem fermento, sem pecado. Olha só. Certo? Pode falar, ali. Eu achei bem interessante o cruzamento dessas informações entre os meses com as festas e com Mashiach. Eu gosto de entender um pouco sobre o perfil de cada pessoa e, assim, mesmo não acreditando nessa coisa do signo, essas coisas, mas parece que tem uma simbologia ali meio que internalizada, Tem. né? E é bem interessante, essa É coisa isso que toda tá ligada. a Cabala ela vai levantar, porque a gente. Deixa eu fazer uma ressalva importantíssima aqui. O Eterno proíbe terminantemente qualquer tipo de adivinhação, como fazem astrólogos, essas coisas. O Eterno é taxativo. Não fareis conforme as outras nações. Mas sim,
ele nos deu as estrelas e planetas para serem marcadores. Isso está escrito na Bíblia, gente, na Torá, né? De inícios e finais de eventos. Eles seriam por sinais, né? Todas as estrelas do céu. Então, a Cabalá profunda, ela estuda essas coisas, mas não como fazem as nações. Ela estuda para ver os tempos messiânicos, os tempos das promessas das coisas do eterno, certo? Existe uma conexão, está tudo lá registrado na Cabalá, certo? Mas não é dado para, por exemplo, será que eu vou encontrar o meu amor que tem a lua em touro e não sei... Não, não é isso, gente. Pelo amor de Deus, né? Devarim 18, nós lemos agora, há poucas parashiot atrás, o Eterno é taxativo para que a gente não replique as coisas que as nações faziam e que o Eterno abomina. Abominar é pior do que odiar. Então, a gente tem que ter muita cautela. Estou falando essas coisas, que aqui é um curso mais aprofundado, estou falando com futuros pesquisadores, né? Então, é para a gente ter esse discernimento, que existe a Kabbalah, que estuda os sinais e as estrelas, e existem essas questões, mas não para adivinhações, mas para conferência dos tempos determinados na Torá. Ora, Sim. é como se fosse mais voltado, não sei se é a mesma coisa, se for, me corrija, para a astronomia e não para a astrologia. Exatamente, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É claro que tem algumas implicações ali proféticas e codificadas na própria Kabbalah, que a gente vai entender que tal sinal equivale a um tipo de justiça ou juízo que o Eterno vai executar ou não vai, entendeu? Perfeito, perfeito. Obrigado. Podemos ir então para outra aula? Vamos lá? Então, gente, agora nós vamos continuar com a aula 28, que é a aula que vai falar aqui do retorno do rei. A glória do Eterno revelada por meio do Mashiach. E que seria isso, então, a culminação de toda a redenção. A Kavod, a glória divina, manifesta no mundo visível, né? Então, desde Bereshit, a Torá, ela narra uma tensão cósmica. O Ein Sof cria um mundo finito, mas deseja revelar nele sua glória que é infinita. Acabou. Essa glória, no entanto, se oculta ao longo da história, encoberta pelo pecado, pelo exílio e pelo endurecimento espiritual da humanidade. Ou seja, toda vez que a humanidade peca, mais distante fica da glória de Deus e mais a glória de Deus se oculta de nós. A redenção final é, portanto, muito mais do que uma libertação política ou religiosa. Não tem nada a ver com isso. É a revelação plena da Kavod Hashem, da glória do Eterno, nesse mundo físico, através de uma figura redentora, que é o Mashiach. O profeta Isaías já vislumbrou esse momento sublime da seguinte forma. Ele fala em Isaías 40, verso 5, o seguinte: E a glória do Eterno se revelará, e toda a carne, ou seja, todas as pessoas, juntamente a verá, pois a boca do Eterno falou. Então o Eterno está dando uma profecia taxativa, mostrando que ele vai revelar sua glória para todas as pessoas verem ao mesmo tempo. Segundo Zohar, essa glória ela não virá
como uma energia impessoal, mas ela será encarnada na figura do Redentor final, do Mashiach, cuja alma é o reflexo puro do próprio Ein Sof. A manifestação da glória do Eterno será visível, palpável e irresistível. O Mashiach glorificado, então, ele é o espelho do Ein Sof, a imagem do Ein Sof, de justiça, de verdade e de compaixão plenas no seu estado mais puro. Os cabalistas nos ensinam que o Mashiach não é apenas um homem santo, mas um Tselem Elohim. Já falamos disso aqui. O que é um Tselem Elohim? É a imagem divina, a imagem do Deus vivo, né? Restaurado em sua perfeição. Em sua segunda vinda, ele aparece não mais oculto, velado, mas como reflexo vivo da luz do Ein Sof. Ele personifica todas as Sefirot em equilíbrio pleno, principalmente Hesed, que é a compaixão, Gevurah, que é a justiça, Tiferet, que é a harmonia, Netzar, que é a vitória, Hod, que é a glória, e finalmente Malchut, que é o reino. Certo? Então, no Tikkunei Zohar, né, no Tikkun 69, no folho 112a, nós vamos ler o seguinte: Este é o Rei Messias, que será revelado aos olhos de todos, e sua aparência será como a aparência da Shekinah, da glória eterna. Então, gente, o Mashiach, quando ele voltar, a aparência dele vai ser deslumbrante, literalmente. As pessoas não vão entender nada. Vai ser divino. Ele vai ter a presença que não vai ser só como mais um ser humano. A glória de Deus vai ser visível através dele. A aparência da Shekinah é o reflexo do Ein Sof nos mundos inferiores. O Mashiach glorificado é aquele que revela o divino sem obstruções, pois a sua alma foi refinada em duas fases. Primeiro, na dor, depois, na exaltação. Ele é, portanto, o canal perfeito para a revelação da glória de Deus. O Zohar, nós vamos ver o seguinte. Está escrito assim: no fim será conhecido como aquele que sempre esteve com o Eterno. Olha o que diz o Zohar. Em vários lugares destaca que o Mashiach não é uma criação tardia, mas uma entidade primordial. Antes de todas as coisas, o Mashiach vem à existência. Ele é chamado de o homem do princípio, né? Ou o homem primordial, Adam Kadmon, ou Adam HaKadmoni, ou o homem do princípio, que participa dos segredos ocultos do santo. No Zohar, no volume 1, 145b, nós lemos o seguinte: e no fim será reconhecido por todos aqueles que estavam com o santo, bendito seja, desde o princípio. Esse reconhecimento coletivo, que todos vão reconhecê-lo, e que vão saber que sim, ele estava com o Eterno desde o início de tudo, aponta para o momento messiânico escatológico, ou seja, que vai acontecer no fim do mundo, quando a alma do Mashiach se revelará plenamente, não mais como um servo oculto, mas como um rei glorificado. E então se cumprirá o que está em Zacarias 14:9. O Eterno será rei sobre toda a terra, e naquele dia o Eterno será um, e seu nome um. Mas nós já vimos, né? Por que aqui está falando do Eterno e não do Mashiach?
Porque o Mashiach é um canal através de quem o Eterno se manifesta, certo? Ele é o mediador entre Deus e os homens. Quando ele fala, é o Eterno falando através dele, o Espírito do Eterno. Por isso é como se ele fosse a lâmpada. Isso está escrito em Apocalipse, que o Cordeiro é a lâmpada de Deus. É aquele que torna Deus visível no mundo físico, certo? Então a alma coletiva de Israel, ela se conecta com essa sua raiz messiânica. Ou seja, nós vimos que cada um de nós tem uma centelha, né, da sua alma, e que essa centelha é uma parte da alma do próprio Adão Kadmon, que é o Messias. Então, no plano espiritual, cada alma de Israel está conectada a uma raiz superior. Os cabalistas chamam essa raiz de Neshama Haklalit, a alma coletiva. Então, aquela questão que nós vemos na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que fala que todos nós somos o corpo do Messias, isso é mais literal do que uma figura de linguagem. De fato, nós somos o corpo espiritual do Messias. É muito mais do que uma simples metáfora. É real, é literal isso, né? Nós somos parte dessa alma coletiva, cuja expressão suprema é o Mashiach. Ele não é apenas um indivíduo redentor. Ele não é mais um. Ele é a totalidade espiritual de todo o povo. O Likutei Moharan, né, do Rebbe Nachman de Breslov, vai dizer o seguinte: o Mashiach é a alma coletiva de Israel. E em cada geração há uma centelha dele. Na redenção final, todas essas centelhas retornam à raiz. E a alma coletiva se unifica no Mashiach, novamente. O que era disperso torna-se um. O que era fragmentado é reunido agora. E a luz do Ein Sof brilha, então, sem filtros, pois o canal está purificado graças ao Mashiach. Então, daqui para frente, nós vamos ver um pouquinho, nós vamos começar uma transição para o módulo 5, que já é a próxima aula. Estamos entrando no 5º módulo do curso. O confronto, então, com os poderes terrenos e espirituais. Então, nós vamos, né, encerrar esse módulo com a imagem gloriosa do Mashiach revelado, revestido de glória, portador da justiça e do reinado de Deus. Mas antes da plena manifestação dessa realidade, o plano divino prevê um confronto inevitável, pois a luz não se manifesta sem resistência. A chegada do Mashiach, em sua segunda fase, em sua segunda vinda, ativa movimentos espirituais e terrenos que são contrários. E isso vai ser o tema desse módulo 5, que será o confronto final. O Mashiach contra os poderes do mundo. Veremos, então, como é que as profecias, os textos proféticos, midráshicos e cabalísticos, descrevem, então, essa batalha, que não é apenas política, mas é espiritual. Quem tem olhos espirituais já entendeu o que está acontecendo no mundo, né? Daqueles que defendem os valores do eterno e daqueles que são absurdamente contra os valores do eterno. E você pode notar que essas pessoas que são contra os valores do eterno que estão na Bíblia, na Torá, na Taná e na Brit Hadashah, no Novo Testamento, essas pessoas elas têm uma fúria contra aqueles que defendem o eterno e seus valores. Se deixasse, elas nos matavam. E literalmente isso até acontece. Certo? Então veremos tudo isso, né, que não é apenas política, mas é uma guerra espiritual.
A guerra de Gog e Magog está se aproximando. O surgimento da falsa luz, o confronto com Amaleque, a derrubada das últimas fortalezas, da separação entre o mundo e o Ensof. Mas aqui, hoje, nós vamos encerrar com a certeza profética que a glória do Eterno será revelada, e toda a carne o verá. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aquele que o transpassaram. O Mashiach, ele é o portador dessa glória do Eterno. Ele venceu e está voltando às portas. E ele fala, quando virdes todas essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque próxima está a vossa redenção. E o Mashiach, que é o portador dessa glória, e por meio dele o mundo finalmente reconhecerá que o propósito da criação sempre foi esse, que a terra se encha do conhecimento do Eterno, certo? Como as águas cobrem o mar. Isaías 11:6. É isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham entendido a relação das festas bíblicas com a profecia das duas vindas do Mashiach e esse entendimento que ele virá em glória, mas antes disso, esse mundo vai ferver, literalmente, porque as trevas sabem que o tempo dela está acabando. Certo? Então, na próxima aula, nós vamos começar também um outro módulo, que é o 5º módulo, que para entender tudo isso, nós vamos ter que entender que sem sangue não há expiação do pecado. A lógica da Torá e do céu. Então é isso que veremos mais focadamente nesse 5º módulo, para entender plenamente a redenção que o Mashiach fez em nosso lugar. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.